Olá, pronto para mais uma viagem virtual pelo mundo da arqueologia bíblica? Então vamos lá. Hoje começaremos falando um pouco sobre os tempos patriarcais quando viveram Abraão, Isaque e Jacó. Como eram seus costumes, as suas leis, a sua religiosidade. Essa foto que você vê agora foi tirada em 1928, quando Leonard Woolley estava desenterrando a cidade de Ur, de onde viera Abraão. Todos sabemos que a história de Abraão começa na antiga cidade sumeriana de Ur, que mais tarde seria conhecida como a Ur dos Caldeus. Ao contrário do que muitos imaginavam, Abraão não vinha de um clã de pastores nômades, sem nenhuma cultura, sem nenhum preparo. A sua cidade natal era altamente civilizada e possuía um extraordinário sistema de leis, economia, religião, matemática e arte. O sítio arqueológico onde ficava a antiga cidade de Ur foi escavado entre 1922 e 1934 por uma expedição conjunta da Universidade da Pensilvânia e do Museu Britânico. O líder da equipe, como eu já falei, era o inglês Leonard Woolley, que recebeu o título de Sir diretamente das mãos da rainha da Inglaterra. Audacioso, Woolley trabalhava contra uma correnteza de críticos que afirmavam ser Ur uma cidade imaginária, oriunda apenas da cabeça do autor bíblico. Jamais, diziam eles, houve uma cidade chamada Ur nos moldes que a Bíblia apresenta. Realmente, eles tinham, aparentemente a seu favor, o fato de que ninguém sabia se realmente havia uma cidade chamada Ur e onde ficaria o lar paterno do patriarca Abraão. Mas arqueólogos ingleses como Taylor e Rawlinson já haviam apresentado as suas suspeitas de que Ur estaria na região da Baixa Mesopotâmia. Era, porém, preciso descobrir a cidade sob as toneladas de areia do deserto e escombros que estavam ali, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Assim, a confirmação absoluta do lugar, para desespero dos céticos, acabou sendo obtida com os trabalhos de Woolley, que trouxe à superfície os restos da antiga cidade de Ur, datada do 3º milênio a.C. Muitos tesouros foram ali desenterrados. Era um artefato a cada tanto de terra escavada. Aqui, por exemplo, você vê mais uma imagem da equipe trabalhando arduamente com roupas que certamente nenhum arqueólogo usaria hoje em dia. Nesse mesmo dia em que a foto foi tirada, Leonard Woolley encontrou essa lira quase intacta que hoje pode ser vista no Museu Britânico em Londres. Mas o que mais impressionou Leonard Woolley foi a descoberta de um zigurat, ou uma torre-templo, que se elevava sobre uma plataforma retangular de 62,5 por 43 metros. Essa torre-templo, a maior e mais bem preservada que conhecemos, fora erguida em tributo ao deus Sin, o deus da lua, que os sumerianos chamavam de Nanar. O edifício ainda impressiona quem o vê até hoje. Era uma torre gigantesca. O prédio tinha um nome bem estranho, Entenemigur, que em sumeriano quer dizer casa cuja fundação causa terror. E ele possuía vários cômodos, vários recintos. Usando informações de tabletes cuneiformes que descreviam os zigurats, Woolley pôde fazer até um modelo de como seria originalmente o templo. Ele possuía 3 andares e no topo elevava um pequeno santuário. O seu conjunto arquitetônico interno era protegido por um revestimento de nada mais nada menos que 720 mil tijolos queimados que mediam 30 por 30 por 7 centímetros e pesavam em torno de 15 quilos cada um. A torre, maciça por sua vez, foi erguida usando algo em torno de 7 milhões de tijolos crus secados ao sol. Cada tijolo cru media 25 por 16 por 5 centímetros e pesava cerca de 4,5 quilos. A cada 6 fileiras de tijolos, uma esteira de canas era colocada de maneira entrelaçada junto com uma camada de areia para tornar o edifício maleável durante uma inundação e não permitir que rachasse quando estivesse molhado pelas águas da enchente. Esse comportamento mostra que havia não apenas uma previsão dos arquitetos quanto às possíveis cheias do Tigre e do Eufrates, mas, mais do que isso, uma provisão de fuga caso um dilúvio voltasse a ser derramado sobre a terra. Embora não possamos afirmar
nenhum achado em Ur que aponte diretamente para o patriarca bíblico Abraão, é digno de nota que Woolley descobriu entre as ruínas da cidade recibos de argila contendo o nome Abraão, o que indica que esse pelo menos era um nome corrente ali. Não é muito, eu sei, mas é um indício que havia em Ur pelo menos uma pessoa chamada Abraão. Ademais, André Parrot mostrou que os nomes de Abraão e Sara também apareciam em documentos da cidade real de Mari, distante poucas centenas de quilômetros ao norte de Ur. Agora, deixa eu mostrar para você como os achados de Ur e de outras cidades vizinhas nos ajudam a entender o porquê de alguns, digamos assim, estranhos costumes que são mencionados no livro do Gênesis. Eles se tornam claros quando lidos à luz da cultura sumeriana. Quer ver? Vamos a alguns exemplos. Sistema de adoção. Vários documentos encontrados na Mesopotâmia demonstraram quão desastrosa seria a vida de um casal sem filhos. Chegar à velhice sem o amparo de um descendente, ou pelo menos alguém que cuidasse dos negócios da família e do sepultamento dos pais, era motivo de grande desastre. A legislação local, no entanto, estabeleceu recursos legais para salvaguardar aqueles que, porventura, não possuíssem herdeiros naturais. Eles poderiam adotar um escravo. Eu tenho aqui uma réplica de uma dessas leis sumerianas. Esse aqui é o código de Eshnuna. E ele traz as leis de Nuzi. Era com base nesse tipo de código que as pessoas viviam. E a descoberta de códigos como este nos ajudaram a entender alguns episódios do Gênesis, nesse caso, sobre a adoção de filhos. O sistema, naturalmente, exigia a redação de um documento lavrado por um juiz na presença de testemunhas e guardado em lugar público para efetiva consulta dos interessados. Foi exatamente esta a primeira atitude legal de Abraão para compensar a ausência de um filho, de um herdeiro. Gênesis capítulo 15, versos 2 e 3 afirma que ele havia decidido constituir Eliezer, que era um dos seus escravos, como seu legítimo herdeiro. Deus, porém, dissuadiu Abraão dessa ideia, prometendo-lhe um menino gerado de sua própria semente. Agora vamos falar de leis matrimoniais. Sara, achando que pudesse dar uma ajudinha à providência divina, convenceu o marido a usar outra estratégia para ter um herdeiro. Como ela era a parte estéril do casal, a lei prescrevia que Abraão poderia anular o casamento ou ter relações com uma escrava a fim de que esta engravidasse. A esposa legítima, nesse caso, não perderia os seus direitos matrimoniais e o filho que nascesse dessa relação, mesmo sendo legítimo, só teria direito à herança caso fosse adotado pelo pai. Portanto, uma vez que Ismael foi mandado embora por Abraão sem ser oficialmente adotado, ele não se tornou um herdeiro do patriarca, como você pode ler em Gênesis capítulo 21. Vejamos o que dizia o famoso Código de Hammurabi, datado de algum período entre 1792 e 1750 a.C. Assim diz a lei. Quando a primeira esposa de um nobre lhe gerar filhos, e a sua escrava também lhe gerar filhos, se o pai em vida declarar, estes são os meus filhos, referindo-se aos filhos que ele teve com a escrava, então estes serão contados com os filhos da sua primeira esposa quando ele morrer. E os filhos da primeira esposa e os filhos da escrava terão direitos iguais, salvo o primogênito da primeira esposa. Este terá preferência na partilha dos bens. Contudo, se o pai em vida não declarar, estes são os meus filhos, referindo-se aos filhos que ele teve com a escrava, então após a sua morte, os filhos da escrava não receberão a partilha junto com os filhos da primeira esposa. Tanto a escrava quanto os seus filhos terão direito à liberdade e os filhos da primeira esposa não terão direito de reclamar os filhos da escrava para serem seus servos. Eu sei que esse costume ou esses costumes podem parecer estranhos à nossa compreensão, mas lembremos, Abraão estava apenas seguindo uma tradição cultural da época. E você pode perguntar, por que Deus não o impediu de praticar aquilo, ou seja, de deserdar Ismael? Ora, se lermos os mandamentos dados por Moisés posteriormente, veremos que Deus aos poucos foi corrigindo algumas dessas e de outras práticas através das leis que foram dadas ao povo hebreu.
Afinal, a história nos mostra que mudanças culturais demoram algum tempo para se concretizar na mente dos povos, pois a humanidade tem uma grande resistência às mudanças de paradigmas, mesmo quando essas visam o bem-estar de todos. Mas vamos olhar mais um costume daquela época: as leis do concubinato. A tática legal de oferecer escravas ao marido para aumentar a sua descendência ou compensar a esterilidade da esposa pode também ser vista na competição ferrenha entre Lia e Raquel pelo amor de Jacó. Isso está em Gênesis capítulo 30. Ao contrário do que poderia acontecer hoje em nossos dias, elas não se sentiam ameaçadas por ter uma escrava, uma serva, grávida do seu próprio marido, pois códigos como o Código de Hammurabi, por exemplo, prescreviam que uma mulher estéril tinha o direito de oferecer uma escrava virgem ao seu cônjuge para conceber um filho através dela. Seria uma espécie de barriga de aluguel daquela época, coisa que, aliás, Sara fez com Abraão. Com isto, evitava-se legalmente que o marido pudesse buscar uma outra esposa legítima para suprir-lhe de descendentes e assim abandonar a primeira esposa. A Bíblia ainda revela que ambas as filhas de Labão tinham recebido do seu pai uma escrava em particular como presente de casamento. Essa escrava trabalhava como mucama, atendendo exclusivamente às vontades de sua senhora, como você pode ver em Gênesis capítulo 29, versos 24 e 29. Ora, entre os tabletes legais encontrados em Nuzi, como este aqui, nós temos um contrato de casamento muito interessante entre um certo Shenima e a sua esposa, Kelim Nimu. Esta também recebeu uma serva particular chamada Ianlapa. O contrato também prescrevia a possibilidade de Shenima tomar outra mulher por esposa, caso Kelim Nimu não pudesse conceder-lhe ao menos um filho. O curioso, no entanto, é que seria a própria Kelim Nimu, a esposa, que arranjaria uma segunda esposa para a concubina, ou concubina, melhor dizendo, para o seu marido. Estranho, né? Olha o que diz a legislação da época. Se Kelim Nimu conceber filhos, Shenima não poderá tomar outra esposa, mas se Kelim Nimu não conceber, ela mesma tomará uma mulher das terras de Lulu e a dará como esposa para Shenima. Kelim Nimu não poderá mandar embora os descendentes da segunda esposa. Talvez por isto Sara, embora tenha escolhido Agar para se deitar com seu marido, não tinha autoridade para mandá-la embora com Ismael e, portanto, pediu a Abraão que fizesse isso. De fato, em casos especiais como este, em casos especiais ou extremos como este, somente o patriarca da família teria o direito de despedir a escrava, vendê-la ou alforriá-la. Abraão, é claro, mostrou-se reticente em atender a sua mulher, pois, embora fosse o líder do clã, tinha certas restrições legais quanto a mandar embora uma escrava que lhe havia gerado um filho. É que o Código de Hammurabi determinava que qualquer mucama dada pela esposa para se deitar com seu marido e que extrapolasse a sua posição de serva por ter engravidado dele, poderia, por lei, ser punida e marcada como escrava comum, mas não poderia ser vendida por sua senhora. Nesse caso, é possível que Abraão incorresse num certo risco legal ao atender o pedido de Sara. Embora, por outro lado, códigos legais como o de Lipit Ishtar também diziam que se um homem desposar de uma mulher que lhe dê filhos e ainda estejam vivos, e se a escrava também lhe der filhos, o senhor, o pai, poderá outorgar liberdade à escrava e a seus filhos para que os filhos da escrava não participem da propriedade ou da herança com os filhos legítimos do senhor. Bem, estes são apenas alguns exemplos de como a arqueologia não somente confirma a historicidade da Bíblia, como também explica muitos dos eventos descritos ali. E eu espero que você esteja gostando de todos esses exemplos e ilustrações que estamos dando. No próximo módulo, vamos falar um pouco sobre a arqueologia e o Novo Testamento. E eu aguardo você. Um abraço e até lá!